para fechar essa temporada, nesse episódio, trazemos a discussão o último capítulo da terceira parte, intitulada Disciplina, no livro Vigiar e Punir. Já de início, a Lavínia retoma os capítulos anteriores e ressalta mais uma vez que não podemos encarar a disciplina só como algo negativo, e sim algo produtivo. Depois de falar as formas de controle, disciplina do espaço e tempo, o autor aponta um modelo arquitetônico para fazer a disciplina funcionar. Mas a gente acabou puxando o assunto bastante para a sala de aula, a formação de professores, a ordenação da sociedade moderna, por meio do espaço e pelo saber. Agradecemos mais uma vez o apoio da CAPES ao projeto ProEXT PEG FURG. Então, vamos terminar essa parte da disciplina, né? Depois a gente tem que decidir um novo livro, inclusive. E a gente já leu o capítulo 1 e o 2. Então, o capítulo 1 intitulava-se, já esqueci, deixa eu só ver aqui. Corpos dóceis, lembrei. Corpos dóceis. E aí ele vai situando a disciplina, né, temporalmente, que tecnologia é essa que começa a surgir junto com a época moderna e que tem principalmente o foco no corpo, né? O controle do corpo no detalhe ali. Então, ele vai contando depois no capítulo, ele conta nesse capítulo 1 as técnicas utilizadas, né? O que essas técnicas, digamos assim, se embasam de que forma, né? Mais ou menos em 2 pontos. A questão do espaço e do tempo, se vocês lembrarem. Então, ele começa a discutir os elementos do espaço que ajudam a produzir esse corpo disciplinado. Daí ele fala da cerca, do quadriculamento, da localização específica dentro de um ambiente, né? E da questão da fila, que a gente fez várias analogias com a educação, assim, com a educação escolarizada. Num segundo momento, então, ele traz a ideia do tempo, que foi outro ponto importante para fazer essa disciplina funcionar, né? Então, ele fala a questão do horário, o tempo dos atos, até diz o tempo que tu leva para carregar o fuzil, né? Dentro da estrutura militar, porque ele traz analogamente, né? A questão em termos de escola, de diferentes instituições, escolas, fábricas, os espaços militares de formação, e no capítulo 1 ele fala também dos conventos, e tinha mais um, e a questão do hospital, né? Então, essas estruturas, como elas se organizam disciplinarmente para produzir corpos produtivos, dóceis. Então, a questão do tempo. Tinha o horário, o tempo do ato, a relação do gesto com o corpo e do corpo com o objeto que ele está manipulando, digamos assim. Aí depois ele traz também nessa parte como esses 2 elementos se cruzam, né, para gerar principalmente essa produtividade da disciplina. Então, não é uma coisa ruim, como às vezes a gente diz, foi muito disciplinar e é ruim. Não, está dizendo que a disciplina produz coisas nas pessoas, né? Então, ele vai marcando bem essa produtividade, isso tudo no capítulo 1. E aí, no 2, ele cita 3 mecanismos, digamos assim, que ele fala os recursos para o bom adestramento, palavra forte, né? Adestrando as pessoas. E aí ele traz, então, elementos da vigilância hierárquica, que a gente fala do ver sem ser visto, aquela coisa das câmeras nos cuidando o tempo todo, a questão de nos colocarmos no campo da visibilidade uns aos outros, então a roda é muito mais visível, né? Isso ele não fala, mas a gente conversou na semana anterior. A roda se torna muito mais visível uns aos outros, então a gente consegue controlar melhor as pessoas. Sempre temos que pensar o controle não no sentido negativo, né? E sim de produzir coisas, tornar as pessoas úteis no sistema, vamos dizer assim. Aí, no segundo recurso que ele traz é a sanção normalizadora, né? Aquela ideia da punição. É muito forte isso dentro da escola, a gente discutiu bastante, né? A questão de dar um ponto, tirar ponto, dar... Como é que era, Tamise? XP, dar XP para os alunos, não dar XP, né? A questão do castigo, enfim... E de que todos os alunos têm que... Alunos não, eu estou usando os alunos especificamente na escola, né? Mas que todos os sujeitos deveriam se adequar a uma determinada norma. Então, essa ideia de normalizar os sujeitos, colocá-los eles dentro de um padrão específico, né? Então, ele vai discutindo um pouco isso, fala da ordenação, da classificação dos sujeitos, etc. E aí ele traz um terceiro recurso que combina esses 2, né? A questão da vigilância e da sanção normalizadora, que é via exame, que é como a gente também... Nós estávamos antes falando de provas, né? Como é que a gente consegue colocar o sujeito dentro de um IF? Tem que fazer uma prova, ali ele vai ser ranqueado, Então, prova é um tipo de exame. E ali o controle, que daí ele começa a falar um pouquinho assim, não aprofunda muito, aqui ele traz de novo, essa ideia da disciplina não só no corpo em si, de fazer o corpo se tornar útil, mas também no saber, né? Pelo pensamento, digamos assim. Então, o exame consegue jogar essas 2 coisas.
o saber e a questão do corpo. E ao mesmo tempo que individualiza o sujeito, né? O fulaninho tirou a nota X, ele é passível de comparar ele dentro da turma ou dentro das séries, foi aprovado, não foi, e assim a gente consegue fazer essa hierarquização também. E o capítulo 3, que é o de hoje, é esse do panóptico, né? Que é uma estrutura, um modelo, vamos dizer assim, criado pelo Bentham, que é esse sujeito, que tem mais ou menos essa ideia, né? Ele fez um modelo de prisão, então tem uma torre central, onde estaria o cara que vigia, e todas as celas em volta. E os sujeitos que estão em volta, eles não enxergam plenamente o que está central lá no meio, mas eles, digamos, mentalmente, sabem que estão sendo vigiados. Então eles acabam sendo disciplinados, eles concordam com o que está sendo feito, sabem que estão sendo controlados. E tem algum momento que ele fala aqui que eu nem me lembro, né? Pode ser que nem tem ninguém controlando ali, mas a gente já internaliza a disciplina e sabe que tem que se comportar porque, a princípio, tem um sujeito ali cuidando. Então ele vai discutindo o panóptico e atrelando isso as diferentes... Ele traz exemplos aqui, como vocês viram, né? Atrelando isso à tecnologia disciplinar, né? Esse modelo aí do Jeremy Bentham. E aí a gente pode ir passando, né? Não sei o que vocês pensaram. Só no primeiro momento estão situando que ele traz essa ideia da peste, né? Que vocês viram ali. Peste e a lepra. Né? Então, como é que quando tinha lepra, assim, que é uma das doenças lá, o que faziam? Exclusão. Tira o cara pra longe, não, passa, vai pra longe, tu te isola lá do mundo e assim a gente consegue manter a ordem da doença. E aí, quando passa a entrar esse mecanismo disciplinar, o que se faz? Não, tu fica no teu quartinho ali que a gente passa. Então, isso é bem descrito no outro livro dele, do Segurança, Território e População, né? Então, a peste é um modo de ser coordenada, controlada, mas disciplinar. Não é de exclusão, mas é justamente analisar o sujeito, ver quanto tempo ele está doente, o que ele fez... O que ele fez para pegar, onde que a gente coloca ele. Coloca ele num quadradinho doente dentro da casa, isolado dos demais para não passar a doença, mas está sempre analisando ele, visitando, ver se está tudo bem, se ele já morreu, se está vivo, e vai anotando. Então, vai esquadrinhando o sujeito, né? Desenvolvendo saberes sobre ele para conseguir deixar ele dentro da normalidade, não passar a doença para os demais e etc. Então, o modelo da exclusão, esse da lepra, separa e isola, e o modelo da peste, que é esse de análise, né? De disciplinar o sujeito doente ali dentro. Então, ele vai fazendo esses comparativos, assim, do controle minucioso, ele fala em algum momento aqui, né? E que esse seria o modelo, então, do panóptico da prisão, né? De vigilância constante, de análise, de desenvolver saberes pelo sujeito, e aí para conseguir com que ele seja o mais produtivo possível. Mas isso entra um pouco também que a gente já tinha visto anteriormente, né? As coisas vão se juntando. Com a janelinha aquela, o professor mais alto, né? Tudo o palanquinho do professor. Já fica bem articulada a ideia do espaço institucional junto com a vigilância, né? Isso que tu tá falando, exatamente. Ele vai relacionando um pouco as coisas, né? Vai tudo se encaminhando para ficar a melhor possível tecnologia disciplinar que se tem para manter os corpos funcionando bem visíveis e controlados. Ele fala bastante de controle aqui nessa parte também, né? E isso tudo isso tudo nasce junto na Era Moderna, essa questão da ordem, né, que a gente sempre comenta, e junto com a ideia da ciência. A ciência é o que vai organizar o pensamento também. Então, é tanto na sociedade em si sendo organizada, quanto dentro da cabeça dos saberes, vamos dizer assim, né, do conhecimento como um todo. Então, as duas coisas vão conversando junto. Vocês viram, tem uma citação que é extremamente clássica. Deixa eu ver, a minha tá na página... Puxa vida. Tá muito mais adiante. Quando a gente chegar lá... Aqui, achei. As luzes, né, o iluminismo, que descobriram as liberdades, inventaram também as disciplinas. Então, ele coloca as duas coisas nascendo junto e marcando a modernidade. A ordenação na sociedade, via tecnologia disciplinar, e a ordenação nos conhecimentos. Cada coisa na sua caixinha, essa ordenação que o Pedro falou. Característica da modernidade, né? Essa estrutura do panóptico descrito pelo Bentham é um modelo muito fechado em si para produzir controle, né? Aí na nossa reunião a gente foi discutindo, até chegar em uma sala diferente estruturalmente da que temos hoje e como ela seria.
Eu achei a frase que o Pedro leu pra gente voltar, né? Começa no parágrafo... Qual é a tua página, Pedro? 180. 188. Isso, pra quem tem. Na segunda página, o parágrafo começa esse espaço fechado. E aí lá no meio ele leu, né? A ordem responde à peste. Então essa criação da ordenação ou disciplina, como a gente pode chamar, que é bem característica da modernidade, que começou a organizar a nossa sociedade como a gente tem hoje, né? Então é uma resposta para organizar os corpos que antes se misturavam, regular as doenças, etc, etc. Só para localizar onde é que a gente estava, assim. E essa ordenação daí vai sim, depois de que ela foi desenhada aqui por essa tecnologia disciplinar, vai se disseminando para todas as estruturas que vocês quiserem pensar. Sempre vai ter um organismo disciplinar, uma ordenação, por isso que isso é a marca da nossa sociedade mesmo, né? Então, por isso que a gente está falando que a disciplina ela não some, ela é substituída por outras coisas, né? Não é mais esse formato específico, né, arquitetural que ele fala aqui, embora mas a gente tá de outras formas, exato. E aí tem também na distinção que ele faz, eu não consigo lembrar qual é o livro agora que ele discute isso, mas que é interessante a questão da lei e da norma que a gente tem na nossa sociedade. Então, lei tá lá, a lei tem que ser cumprida, para isso tem tribunal que vai te dizer se tu não cumpriu, se tu matou alguém, não pode matar, etc, etc. É uma coisa de cima para baixo, é lei. E tem a outra questão que a gente tem muito forte na nossa sociedade, especialmente disciplinar, moderna, que é a questão da norma. Então, é uma norma, é do coletivo que ela sai, ninguém vai ser multado se não recolher o cocô. Mas é para viver todos melhor. Então tem a série de regrinhas meio implícitas que são de todos os combinados, as normalizações. Exato. Então tem a regra da escola e as normas da Profitanise, que dela acerta com vocês. E as normas tem que estar o tempo inteiro relembrando. Claro. No ponto 2 também ele vai trazendo, né, essa ramificação, ó, a mesma coisa que a gente estava conversando, dos mecanismos disciplinares. Ele traz bastante exemplo de escola nessas partes aqui, né? Mas aqui nesse final também ele vai trazendo a coisa do saber, né? De como as disciplinas, foram atuando nos corpos para ficarem quietos, funcionarem, mas ao mesmo tempo tu vai ensinando coisas e vai disciplinando também que isso pertence à química, isso pertence à física, isso tu pode usar na escola, isso tu não pode, isso é ciência, isso não é. A gente vai também colocando essas caixinhas e essa organização na cabecinha dos nossos estudantes também. E aí ele fala também, não sei se você chamou atenção, isso também ele desenvolve bem nos outros estudos, né, que ele faz, se não me engano acho que é o Em Defesa da Sociedade, anterior, que ele fala dessa ideia da constituição da polícia, que é uma sacada interessante. Se a disciplina funcionasse sempre direitinho, a gente não precisava ter polícia, porque não precisava ter ninguém regulando, Pedro, tu não recolheu o cocô do teu cachorro, vai lá, fiscaliza, não precisava ter fiscalização. Se todo mundo, se a escola funcionasse bem, cumprisse exatamente com o seu papel de disciplinar os corpos, todo mundo ia entrar na regra e não ia precisar ter o papel da polícia. Então, o papel da polícia que ele fala aqui no item 3, né, de regulação e de controle um pouco mais, é porque a gente não conseguiu ser bem disciplinado lá no início. Então, ela vem na fiscalização. Isso ali junto com o sistema, tipo, a gente vai juntando tudo, né? A questão da ciência, da organização do saber, a questão da tecnologia disciplinar, o capitalismo bem embaixo da parte que o William leu ali também fala, o crescimento da economia capitalista. Tudo isso vai organizando essa sociedade como a gente tem ela hoje, né? Vai configurando essas coisas, vão acontecendo tudo um pouco junto. E aí, isso que eu tô falando da configuração também da sociedade, que é aquela frase que é uma citação que vocês vão ver em 553 mil artigos sobre Foucault. No ponto 2, a última frase do primeiro parágrafo. Um pouquinho antes da última frase que ele fala. Não, desde que começou -se a configurar, então, essa ideia da disciplina, não se parou, ali começa a frase, não parou de elaborar em profundidade as estruturas jurídicas da sociedade, para manter esse controle, manter funcionamento, né? Para fazer funcionar os mecanismos efetivos do poder, ao encontro dos quadros formais de que esse dispunha. E aí vem a frase que é muito citada. As luzes, né, o iluminismo lá do século XVII, de essa coisa da racionalidade que nos leva a descobrir como as coisas são,
Então, as luzes que descobriram as liberdades, e no momento que tu é consciente do que tu é, tu consegue ser mais liberto, etc., consegue se libertar dessas amarras que te prendem, te sai do momento de escuridão que tu não sabe nada e a escola te leva a um momento de iluminação que tu aprende um monte de coisa. Então, as luzes que descobriram as liberdades, né, para te tornar livre, inventaram também as disciplinas. Então, foi tudo muito junto essa organização da sociedade moderna. E uma das coisas que incomoda muito os leitores é a última parte, né, do texto também. Porque ele vai comparando o tempo inteiro escola com militarismo, né, com, sei lá, com instituição militar, com hospital, com prisão, e aí no final ele termina com a frase ali, né, devemos ainda nos administrar que a prisão se pareça tanto com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões, quer dizer, todo mundo tem a mesma vínculo, a mesma ideia de disciplinar os sujeitos, de transformar eles para que eles sejam úteis, e no caso da prisão voltem a ser reintegrados na sociedade, que nunca acontece, né? Mas nas escolas para tornar todo mundo adequado à nossa sociedade, os quartéis para ser um bom soldado, e assim vai. Então todo o mecanismo disciplinar está presente em muitas instituições da nossa sociedade moderna. Enfim, imersos nessas invenções da sociedade moderna, terminamos aqui essa temporada sobre a disciplina do livro Vigiar e Punir. Obrigado por nos acompanhar nesse estudo das técnicas e procedimentos disciplinares que conhecemos. Obrigado a CAPES mais uma vez pelo projeto ProXT Tag Fury. Até a próxima!